Eu vim de uma família, meus pais eram separados. Eu nunca vi meu pai nem minha mãe juntos, eu não soube o que é ter família. E vim de uma briga muito grande, judicial, de guarda entre meu pai e minha mãe. Então eu vivia no meio de uma disputa entre meu pai e minha mãe. Então eu cresci com vários traumas, muitas vezes rejeição, muitas vezes abandono, muitas vezes eu pensava que eu não tinha propósito de ter nascido. E cresci com uma vida muito vazia, um interior muito vazio dentro de mim. Eu cheguei no ápice assim dos meus questionamentos, das minhas incertezas, das minhas tristezas, aos 20 anos de idade. Quando eu vim de um término de um relacionamento errado, e quando eu passei por esse momento desse término, desse relacionamento, eu comecei a me questionar por várias vezes o porquê eu tinha nascido, o porquê Deus tinha permitido que eu vivesse. Até que então eu ajoelhei na beira da minha cama, eu me lembro como se fosse hoje, assim, aos 20 anos de idade, numa crise de existência muito grande. Eu ajoelhei na beira da minha cama e comecei a gritar: Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida, porque se o Senhor não mudar, eu vou tirar ela. E eu gritei mais uma vez: Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida, porque senão eu vou tirar ela. E pela terceira vez eu dei um grito mais alto: Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida, porque senão eu vou tirar ela. E eu me lembro que eu chorei muito esse dia, chamando a Deus mesmo para minha vida, porque eu já não via mais sentido de viver, eu já não tinha mais razão de viver. Para mim tudo era uma destruição, para mim tudo era tristeza atrás de tristezas. Então por isso eu fiz esses questionamentos para Deus. E passados uma semana, eu estava numa van aqui em Brasília e uma pessoa sentou do meu lado e começou a conversar comigo e falar de Jesus para mim. E ela falou de Jesus e ela fez o convite para mim e para Sara Nossa Terra. E eu não conhecia a igreja Sara Nossa Terra. E prontamente eu atendi esse convite, porque eu sabia que eu precisava de Deus. Eu sabia que eu precisava de um apoio, de uma força. E eu fui. E eu me lembro que quando eu fui para Sara Nossa Terra, a primeira vez, quando eu entrei naquela igreja grande, enorme, linda, a Bispa Lúcia pregando, foi um culto de cura interior, onde Deus falou muito comigo. E naquele culto, eu vi muitas pessoas falando sobre revisão de vidas. Revisão de vidas, revisão de vidas. E eu perguntei para as pessoas: o que é revisão de vidas? E essa pessoa que tinha me levado para a igreja, naquele primeiro dia, na primeira vez, naquela quinta-feira, me fez o convite. E no dia seguinte já era o revisão de vidas. E eu fui no dia seguinte para o revisão de vidas, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém, sem conhecer o que era o revisão de vidas, mas naquele dia eu sabia que eu precisava dar esse voto de confiança para Deus, porque eu já não tinha mais sentido de viver, então eu fiz um desafio com Deus. Eu falei: Deus, se o Senhor existe de verdade, o Senhor vai mudar minha vida naquele lugar, naqueles 3 dias, algo o Senhor vai fazer na minha vida. E se o Senhor não fizer nada nesses 3 dias, eu vou voltar para Brasília e vou tirar a minha vida. E nesses 3 dias, Deus sobrenaturalmente mudou a minha vida. Ele transformou meu ser, transformou meu viver, me trouxe as respostas de vários questionamentos que eu fazia. O principal de todos foi ele me responder que ele tinha um propósito na minha vida, que eu não nasci por acaso, que eu não fui fruto do acaso, eu não fui fruto de um caso dos meus pais. Pelo contrário, eu fui planejada, projetada por Deus. E naqueles dias eu comecei a sentir o amor de Deus na minha vida, e naqueles dias eu comecei a entregar minha vida para Jesus. E eu me lembro que quando eu estava no meu revisão de vidas, depois de vários relacionamentos errados, vários relacionamentos destruídos, traumas em relacionamentos adquiridos, eu fiz uma aliança com Deus no meu revisão de vidas. Eu falei com Deus que
eu iria me relacionar somente com aquele que fosse meu marido a partir daquele momento. Que eu não ia me relacionar mais com nenhum homem que não fosse o meu marido, até que Deus me confirmasse que ele fosse meu marido. Bom, logo em seguida eu fui para a igreja da Ceilândia e na igreja da Ceilândia eu comecei meu ministério. E fiz essa aliança com Deus de que não iria me relacionar com ninguém que não fosse o meu marido. E na Ceilândia eu conheci meu marido e quando eu o conheci, eu já estava olhando para ele na igreja, eu falei com Deus o seguinte, eu falei, Deus, se ele for o meu marido, se ele for o homem que o Senhor tem preparado para mim, se ele for o homem que o Senhor separou para mim, ele vai falar comigo hoje. E a gente nunca tinha falado na igreja, nunca. A igreja é muito grande, a igreja da Ceilândia até hoje. E eu me lembro que eu estava nas celebrações, adorando a Deus, cantando, e de olhos fechados, e quando eu senti alguém me cutucando. E aí quando eu olhei, era ele. E eu falei, meu Deus, eu orei e o Senhor respondeu. E ele sempre pediu para sentar do meu lado e daí então a gente começou a se conhecer, a conversar e ali eu tive a resposta de Deus que ele seria o homem de Deus para a minha vida. E daí a gente começou a se conhecer, começamos a namorar, tivemos um propósito de namorar em santidade, de casar em santidade. Então a gente decidiu se casar. Um ano depois que a gente se conheceu, mas a gente não tinha dinheiro para se casar. Mas a gente começou a fazer votos com Deus, aliança com Deus, que Ele iria nos honrar, que nós confiaríamos no Senhor nas nossas vidas. E eu me lembro que eu fiz um livro dos sonhos do casamento. Né? Acho que toda mulher tem um sonho de se casar, de planejar seu casamento. E eu fiz um livro dos sonhos e coloquei todos os detalhes como eu queria, mesmo não tendo R$1 para casar. E eu coloquei todos os detalhes, decoração, tudo de um casamento, a cor, tudo como eu queria. E eu me lembro que certo dia meu pai chegou para mim e falou assim, pode escolher tudo que você quiser, que eu vou te dar o seu casamento do jeito que você quiser. Então meu casamento foi exatamente idêntico ao que estava no meu livro dos sonhos. Com rosas vermelhas, luz de velas, foi maravilhoso. E nós casamos assim, em santidade, ganhamos tudo, ganhamos todas as mobílias da nossa casa, ganhamos todo o casamento. E a gente ainda tinha um sonho de ir para fora, de passar uma lua de mel num lugar que a gente nunca tinha ido. E nós fomos abençoados também. A minha sogra nos deu uma viagem, nós fomos para Cancún, um lugar maravilhoso, e nós desfrutamos do melhor de Deus naquele lugar. E hoje eu sou casada, já tem 8 anos que eu sou casada com um homem de Deus. Nós nos tornamos pastores em 2012, temos uma igreja, somos pastores de uma igreja da Sara Nossa Terra do Núcleo Bandeirante. Temos um filho de 3 anos chamado Samuel, que é uma bênção de Deus nas nossas vidas. E tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que nós passamos, mesmo que os momentos difíceis lá no passado, as dúvidas que nós vivemos, que eu vivi particularmente, hoje eu vejo que teve um propósito de Deus na minha vida. E Deus me fez mais forte, Deus me fez entender e compreender o verdadeiro amor dele na minha vida. Eu me chamo Pablo e eu quero compartilhar com vocês a minha história de vida. E a minha história, ela começou em 2005 na Sara Nossa Terra, né, quando eu tinha 21 anos, quando eu recebi o chamado de Deus para a minha vida, eu senti que Deus estava querendo me levar para um novo nível, para viver algo novo. E antes de entrar na igreja, antes de conhecer a Sara Nossa Terra, antes de conhecer Jesus, eu estava vivendo uma vida, digamos, bastante atribulada. Eu era um jovem de 20 para 21 anos, então a minha vida era uma vida totalmente mundana, sem propósito, com pecado, sem um foco direcionado daquilo que eu queria para a minha vida. E até que eu, com 20 para 21 anos, eu fui convidado para ir para uma célula e aceitei o convite, fui nessa célula, gostei demais. E a partir de então eu fui para a igreja, eu e um amigo meu, nós fizemos uma decisão antes de ir para a revisão de vidas de que a gente entraria naquele lugar e sairia da mesma forma, né? Que a gente gostaria de continuar escutando as mesmas músicas, fazendo as mesmas coisas.
E a gente fez esse trato antes de ir para o encontro, antes de ir para o Revisão de Vidas. E chegando lá no Revisão de Vidas, Deus falou comigo desde a primeira palavra. E da primeira palavra até a última palavra eu fui muito ministrado, Deus falou muito forte no meu coração. Eu chorei, quebrantei. E ali mesmo eu tomei uma decisão de ser um líder, de me converter, de aceitar Jesus de verdade, de entregar minha vida nas mãos de Deus e esperar que Ele fosse fazer o melhor dele para mim. E eu saí de lá com uma decisão de realmente fazer a diferença, primeiro na minha vida, segundo na vida dos meus familiares, dos meus amigos. E a partir de então eu comecei a entender que Deus tinha preparado um chamado para a minha vida. E eu lembro que naquele período, um pouco depois, a equipe que eu estava na sede foi desafiada para um novo desafio de ir para a Ceilândia, Sara Nossa Terra da Ceilândia. E para mim, na época, foi um desafio muito grande, morava na Asa Norte. E a minha líder, na época, falou que eu podia escolher continuar na sede. Eu falei, não, líder, eu quero ir com você. E eu fui para a Ceilândia e aquilo marcou muito a minha vida no que diz respeito ao meu ministério. Quando eu fui para a Ceilândia, eu tinha certeza de que se eu estava indo para lá era para fazer a diferença. E eu queria realmente cumprir meu ministério, meu chamado. Chegando lá na Ceilândia, foi um período de muito trabalho, a gente trabalhou muito, bastante. E eu estava lá decidido a realmente focar na minha área ministerial, cuidar da minha vida. Só que chegou um momento da minha vida que eu senti que Deus estava me chamando para viver algo novo também na minha área emocional. Eu já estava há algum tempo solteiro, esperando uma mulher em Deus, uma mulher para eu me relacionar. E o meu líder na época, o Bispo Alexandre, falou comigo sobre a Daiane. E falou assim, Pablo, por que você não olha para a Daiane? E na época eu, sem saber muito da Daiane, eu só conhecia ela de vista. E eu falei, comecei a olhar para ela, eu achei interessante. E ele falou assim, por que você não convida ela para sair? E eu obedeci, falei, verdade, vou convidar. E naquele período eu convidei, desde o primeiro dia que nós saímos, foi muito interessante porque eu cheguei para ela e falei que eu queria ter um relacionamento em Deus e algo com propósito e perguntei se ela queria ser pastora. E ela falou que gostaria de ser pastora. A princípio ela falou que não sabia se era isso que ela queria. Mas eu falei, para se relacionar comigo tem que ser pastora, porque senão eu não vou me relacionar. Então passou um período, Deus tocou no coração dela e ela aceitou também o chamado dela para ser pastora. E a gente começou a se relacionar e foi um período de relacionamento muito, muito profundo, foi cheio de Deus. O nosso relacionamento foi totalmente em santidade. E com 1 ano e 2 meses de namoro, noivado, relacionamento, nós nos casamos e foi o dia mais maravilhoso da minha vida. Foi a segunda melhor decisão da minha vida depois de aceitar Jesus, foi ter realmente casado com a Daiane. Hoje eu sou pai, sou marido, tenho um filho maravilhoso que se chama Samuel. E foi a partir do momento que nós aceitamos o chamado, foi a partir do momento que nós aceitamos a nossa decisão de viver com Jesus que Ele começou a nos mostrar um foco, um caminho. E eu sou muito grato a Deus por aquilo que Ele já fez na minha vida e por aquilo que Ele ainda vai fazer.